estamos com o Linkados na Área, com o jornalista, cineasta e diretor de TV, Ninho Moraes. Vamos voltar de falar de cinema? Bora. Então, fechou. Ninho, como você vê o cinema brasileiro atualmente? O cinema brasileiro está com um problema muito grande que, assim, ele equalizou, assim, está produzindo bastante, mas não tem aonde ser exibido. Então, esse é um dilema terrível. É que nem você produzir um monte de carro e não ter ninguém comprando. Então, isso é uma equação que não sou eu que digo, está todo mundo dizendo isso. A gente está fazendo 140 filmes, uma média de 140 filmes por ano, de longa. Se isso fosse para o cinema, todo mundo, e a gente ia ter 4 lançamentos por semana. Não tem público para ver. Então, ou a gente faz mais parceria com televisão, ou descobre esse veículo aqui e inventa mais coisas, que é fazer seu próprio canal de YouTube, não sei, isso ainda é uma novidade, porque nem o Netflix vai aguentar botar tanto filme no ar, nem outro portal não vai conseguir, entendeu? Você acha que o cinema ele tem que se reformular, se renovar? Eu acho que tem, eu acho que a gente tem que achar... Do mesmo jeito que uma época se compunha muita ópera sinfônicas e Beethoven fazia coisa, hoje ninguém faz isso, porque você não tem mais público. Assim, você tem um público para Beethoven, eu adoro, vou lá, vejo, não sei o quê, mas você não tem novos compositores fazendo isso. E eu acho que está num problema de roteiro também. A gente continua errando nos roteiros. E aí uma coisa que é uma ladainha que eu falo, a gente é muito radiofônico. A gente é muito verbal. A televisão brasileira herdou os profissionais que vinham da rádio, que faziam radionovela, e o nosso humor, mesmo o humor de Porta dos Fundos, é uma coisa verbal. Você pode ouvir aquelas piadas e não ver, né? A gente tem um humor verbal, a gente conta a piada e fala, e ri em seguida, e faz não sei o quê, é escrachado. E aí eu acho que o mundo inteiro tem muito mais sutilezas para isso. A gente não é audiovisual, o brasileiro não é audiovisual. E para reforçar isso, você pode ver, por exemplo, a Bossa Nova, que foi uma das maiores fenômenos do mundo. O próprio tropicalismo, ninguém filmou, você não tem imagem dos tropicalistas na época, você não tem imagem da Bossa Nova na época, ninguém filmou. Daí você vai ver uma coisa nos Estados Unidos, aí você vê o Bob Dylan com 15 anos cantando na escola, alguém botou uma máquina. Você vê o Louis Armstrong em 1920 com 15 anos cantando, você fala assim, mas alguém estava com uma câmera lá? O brasileiro não tem esse hábito. Se você pegar, você não tem um bom filme sobre o golpe de 64, você não tem um bom filme sobre a queda do Collor, você não tem um bom filme sobre o Plano Real, você não tem um bom filme sobre a morte do Tancredo. É tudo colagens de entrevistas de televisão. A gente não tem esse hábito. E a gente não sabe contar a história visualmente, a gente sabe contar a história verbalmente. O que eu quero dizer é isso. Se vocês pegarem as nossas novelas, então é aquilo que todo mundo diz mesmo, né? O ator caminha e fala assim, vou falar no celular, aí liga o celular, mas ele fala que vai falar no celular primeiro. Então, isso do cinema brasileiro herdou. Eu acho que o filme da Ana Mulher tem isso, ele é explícito. Mas o humor dele não é um humor sutil, é tudo muito explícito. Ela está com preconceito. Mas você acha que o brasileiro não gosta de ver isso no filme? Eu acho que talvez sim, mas isso limita o nosso mercado externo, entendeu? Então, por exemplo, por que a gente, voltando àquele velho exemplo, né? Por que se fala tanto cinema argentino? Porque os filmes argentinos são muito bem contados, as histórias são muito boas, né? Eu acho que atualmente o que melhor está produzindo no mundo são os escandinavos, a Dinamarca, a Suécia, Noruega. Eles estão fazendo umas coisas maravilhosas. E é tudo muito sutil, sim, sabe? Tudo muito... Você acha que o cineasta, então ele faz
o filme pro brasileiro, ele não pensa no exterior? Eu acho então? que sim, eu acho que a gente tem um pouco essa mania de contar uma piada que é uma piada interna, ou fazer uma coisa que seja uma... É muito complicado, é muito, muito, muito complicado. A gente precisa se libertar um pouco dessa... Eu acho que isso talvez esteja também até nos nossos próprios romances, sabe? Enfim, aí a gente vai ampliando, 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 talvez não chegue, não tenha muito tempo para isso. Mas eu acho que a gente precisa refletir um pouco isso. Porque a novela é a grande sacada do Brasil, sempre foi a novela. Nós éramos os melhores produtores de novela. Ainda somos os melhores produtores de novela do mundo, mas nós somos isso. A novela é uma coisa radiofônica. Você é capaz de assistir uma novela sem olhar para a TV. Você pode estar cozinhando no banheiro e só ouvindo a novela. A gente tem essa capacidade. É bom, não é ruim, mas limita o nosso mercado. A gente tem um professor, Silvio Barbosa, e ele fala sobre o mercado audiovisual. E ele quer fazer uma pergunta. Vamos ver? Vamos embora. Silvio Barbosa, especialista em ética e legislação da comunicação, professor de telejornalismo e aqui na SPM de documentário, tem um assunto complicado para comentar e uma pergunta para o nosso convidado, Ninho Moraes. A produção audiovisual brasileira, ela sempre confrontou um grande problema, que é como conseguir verba para realizar esse filme, essa série, esse seriado, enfim. Mas depois de pronto, nós temos uma outra dificuldade, que é como distribuir, onde nós vamos exibir isso. Gostaria de perguntar ao Ninho exatamente isso. Ninho, o maior problema hoje do diretor brasileiro é conseguir a verba para a produção, ou, depois de pronto, conseguir um espaço para a exibição desse filme, já que as redes de cinema são oligopólios, são poucos grupos controlando toda essa distribuição do cinema brasileiro. Gostaria de saber isso de você, Ninho. É um pouco isso que eu falei agora há pouco. O problema nosso está na distribuição. A gente está em um gargalo e que eu acho que a culpa não é dos oligopólios dos cinemas, porque você não vai ficar brigando com o Cinemark... Porque, sabe, tem lá o Vingadores, todo mundo quer ver o Vingadores, não tem jeito. É mentira falar o imperialismo americano. Isso é mais atrasado do que... Entendeu? Isso eu ouço desde... O que é bom passa, não importa se é arte ou se não é arte. Em primeiro lugar, não é arte, é entretenimento. Então, eu não vejo grande problema com isso. Acho que lá nos Estados Unidos, eles estão com o mesmo dilema. Alice, por exemplo, tem um filme que nem sequer chegou aí ao cinema, chama Repo Man, que é ela com o Jude Law. Ela beija o Jude Law e tudo, namora, ela é a namorada do Jude Law, com o Forest Whitaker. E ela, são 3 atores, é um filme futurista, uma belíssima produção. Vocês podem encontrar esse filme, ele sequer foi para o cinema nos Estados Unidos, porque os caras fizeram várias coisas, o filme não aconteceu, pronto, vai direto para procurar o seu caminho. Há alguns anos atrás era ir para DVD, para locadora e tal. Agora é achar esse caminho. E aí é que está o negócio. Vale a pena contar a história? Em primeiro lugar, você tem que pensar, vale a pena contar a história? Porque o brasileiro também tem muito isso, de pegar uma verba, filmar e parece que você faz a conta até ali, entendeu? É que nem se abrir um bar. Você abrir um bar, você precisa saber se o público quer vir no seu bar, entendeu? É complicado. Você acha que eles se interessam mais por entretenimento, filme de entretenimento? Ah, com certeza. Filme de entretenimento é imbatível. O que tem gente que consegue fazer isso maravilhosamente bem, né? O Charlie Chaplin, para mim, é o maior exemplo da história de um cara que conseguia fazer as duas coisas. Bom, então vamos para... Você topa fazer um ping-pong com a gente? Bora, como disse a Glória Estefan para Marília Gabriela, que é uma cantora cubana que mora em Miami, ela falou assim, ai meu Deus, ai meu Deus. Então vamos lá? Vamos embora. O que você acha que falta para o cinema brasileiro alcançar o sucesso? Roteiro. Um interesse maior? Roteiro. Sua maior referência de diretor? É Antonioni, o italiano. Michelangelo Antonioni. A função mais importante dentro da TV? Olha, em cinema eu vou te dizer que malucamente é assistente de direção. E na TV também?
Na TV é o produtor. Produtor. Qual o melhor roteirista de TV, na sua opinião? De novela eu gosto do Agnaldo Silva. E de cinema? De cinema, aí eu vou falar do Felipe Braga, que é meu genro. Ah, sim. Mas você citou dos filmes escandinavos, sérvios, tem algum de lá? Olha, eu assisti uma série chamada The Bridge, que depois os Estados Unidos adaptou, que é maravilhosa. E eu estou assistindo agora na Netflix, nesse momento, comecei nesse fim de semana, chamada The Killing. É uma série de 2007, que os Estados Unidos também comprou e adaptou para os Estados Unidos. Mas eu estou vendo a versão dinamarquesa, The Killing. É maravilhoso, maravilhoso. Qual filme que você produziu foi mais marcante para você? Eu gosto muito de um curta que eu preciso fazer uma cópia direita, chamado Branco e Preto, que é um filme que eu fiz com uma atriz chamada Beto Coelho. Ele é um filme muito experimental, na época fez muito sucesso. Era um curta, né? 12 minutos, 15 minutos. E é feito em 35 milímetros, que eu adoro. Qual filme você recomenda pra gente assistir? Nossa, Entre vários. entre vários. Eu vou falar de família. Assistam Latitudes, que é uma experiência interessante. Respondendo um pouco o Silvio, está aqui uma experiência interessante. O Latitudes foi uma experiência que foi escrito pelo meu genro, Felipe Braga, que não é Braga por coincidência, né? Casou com a minha filha Rita Braga e eles têm os três, a Alice e ele, tem uma produtora chamada Los Bragas. E foi uma experiência muito rica, porque ele tinha um pedacinho de 12 minutos, que eram meio os bastidores da gravação, que entrava no YouTube na quarta-feira, às 11 da manhã. Na segunda-feira, entrava um capítulo inteiro no canal TNT. Isso gerou milhões e milhões de visualizações. Então, isso foi muito rico. E foram 8 episódios. Então, fizeram toda quarta, segunda, quarta, segunda, quarta, segunda, quarta, segunda. E depois isso virou um filme chamado Latitudes, que agora está no iTunes. Você pode comprar pelo iTunes ou, enfim, ver alugar, essas coisas. Eu acho que, respondendo ainda essa questão do Silvio, eles fizeram isso também, uma experiência legal, que foi uma TV do Neymar. Foi premiado nos Estados Unidos, foi mostrado em coisa e tal, que não chegou a ser exibido nem em televisão, nem... Isso é uma maneira de se descobrir, entendeu? Mas eu acho que nós estamos aqui na pré-história, né? Você vê, você fala de 2006, 2007, 2006 não tinha Apple. Você não tinha o iPhone, você não tinha Google, você não tinha YouTube. O YouTube tem 10 anos. Então, nós estamos na pré-história. A gente já está velhinho, né? Vocês também já estão velhinhos. E os seus projetos para os próximos anos? Eu adoro esse filme São Paulo Sociedade Anônima, que você falou, foi meu mestrado na USP, que é um filme feito em 64, é um filme que mostra tudo que a gente vive em São Paulo hoje, está pronunciado ali, inclusive nossas crises de mobilidade e tal. É um filme fantástico, lindo, 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 muito bem fotografado. E eu tenho muita vontade de fazer não é uma adaptação, é fazer uma sequência dele para São Paulo de hoje. Bom, para terminar, pedimos quase sempre aos nossos convidados que deem sugestões e dicas para os futuros jornalistas. Pode ser? Pode. Eu acho que uma dica principal é não ter preconceito com o que vai fazer, seja qual for o veículo que vai fazer. Eu vivi uma época que havia muito preconceito com a televisão. Então, eu acho que isso é uma coisa. Segundo, é experimentar tudo. Faça, se for para ser assistente de produção, faça, se for para varrer estúdio, não importa. Você vai lá e faz. Mas o principal mesmo é texto. Eu acho que, assim, escrever está na essência mesmo, sabe? Para televisão, para tudo. Para rádio, esse programete que eu faço de rádio, eu faço há 20 anos, está na Rádio Dourado agora, na Alfa, 7 da manhã e 7 da noite, é um boletim.
É um poder de você botar uma notícia inteira, às vezes você reduzir aquilo que entrou numa reportagem imensa, você botar em 1 minuto. É esse poder de concisão. Então, eu acho que texto é fundamental. Então, invistam no texto, invistam mesmo, né? Aquilo ficar jogando, escrevendo e jogando fora, escrevendo e jogando fora, escrevendo e jogando fora. E acho que isso é fundamental. Obrigada. Terminamos aqui, linkados na área, com o cineasta, professor universitário, jornalista e diretor de cinema Ninho Moraes. Obrigada por ter vindo, Ninho. Obrigado a vocês três, a todos, toda essa plateia. Sucesso na vida de vocês. Contem comigo. O Magali tem meu contato. Podem me procurar. Obrigada. Para assistir novamente esta ou outras entrevistas, acesse o portal dos alunos da SPM de jornalismo ou o canal do Linkados na Área no YouTube. Sobre a cabeça os aviões, os meus pés os caminhões, a ponta contra os chapadões, meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, inauguro um monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá, viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Monumento de papel, crepom e pratos, olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás de verde mato, luar do sertão. Um monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, tatá, viva a mulata, tatá, tatá, viva a mata, tatá, viva a mulata, tatá, tatá. No pátio interno há uma piscina com água azul de amaralina, coqueiro, brisa e fala nordestina em faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando a eterna primavera. No jardim os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ai, 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 viva Bahia, ai, 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 viva Maria, ai, 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 viva Bahia, ai, 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 ai. No pulso esquerdo um bang bang, em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos 5.000 alto-falantes. Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Viracema, mamá, Vipanema, mamá, mamá. Viracema, mamá, Vipanema, mamá, mamá. Domingo é o fino da bossa, segunda-feira tá na fossa, terça-feira vai à roça, porém o monumento é bem moderno, não disse nada do modelo do meu terno, que tudo mais vá pro inferno, meu bem, que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Viva a banda,